Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a questão da autogestão e também uma crítica sobre uma tendência que tem se verificado aí quando se fala de União Soviética aqui no Brasil. Para começar, o que é autogestão? Autogestão, pessoal, é a ideia de que os próprios trabalhadores se organizem para poder conduzir a produção aí na cadeia produtiva, né? Então, a questão do próprio controle operário. Então, tem um autor chamado Maurice Brinton que fala disso, que tem um livro ali chamado Os Bolcheviques e o Controle Operário. Ele fala dessa questão do conflito entre a gestão e o controle, né? Então, a gestão no processo da Revolução Russa seria ali o que os bolcheviques acabaram fazendo, e o controle seria a própria ideia de os trabalhadores poderem, então, controlar a produção. Acontece, pessoal, que a autogestão ela já vinha sendo estudada antes, né? Então, a Comuna de Paris, por exemplo, é muitas vezes retratada ali como um embrião dessa questão toda. A Comuna de Paris, ali, por meio de algumas ações que os trabalhadores tiveram, então se desenhou ali a noção de que a autogestão ela seria possível, né? Até dos próprios trabalhadores organizarem a produção, a própria gestão da produção, seria algo que em nenhum outro momento os trabalhadores conseguiram fazer. Então, apenas lá na Comuna de Paris. Lembrando que a Comuna de Paris aconteceu em 1871. Pessoal, o que acontece é que a autogestão ela também foi tentada na Revolução Russa. Então, nos primeiros meses da Revolução, os comitês de fábrica eles ficaram responsáveis pela autogestão das empresas. Ela se mostrou ineficaz, e ainda mais, pessoal, porque a Rússia, ela vinha naquele momento ali, logo pós a Revolução e também ainda no término da Primeira Guerra Mundial, uma destruição completa da sua economia, né? Então, a economia soviética ela encolheu praticamente 50%. Então, naquele contexto, pessoal, os bolcheviques precisavam de um órgão mais automático, um órgão mais centralizador. Naquele contexto, os comitês de fábrica não conseguiram ser efetivos, e aí, por isso, a produção ela vai passar a ser controlada pelo Estado soviético. O que acontece, pessoal, é que mesmo aí nessas necessidades da guerra civil, né, com a introdução do comunismo de guerra, que era aquilo que fundamentava essa relação do campo com a cidade, né? Então se retirava os bens do campo para mandar para a cidade para que as fábricas não parassem, e aí então tivesse ali uma eficácia para combater os exércitos brancos. E aí acabou acontecendo a vitória dos bolcheviques da Guerra Civil e a manutenção do Estado, e aí que depois, a partir de 1922, ia se chamar União Soviética. Com tudo isso, pessoal, a crítica autogestionária não havia acabado. Então, pessoal, nós temos ali o próprio exemplo dos comitês de fábrica, que serviam como uma crítica a essa questão da burocratização que ia começar a acontecer na União Soviética. Nós temos a revolta de Kronstadt, né, de 1921, que também teve essa ideia. A ideia deles era chegar à terceira revolução, né, porque a primeira teria sido a Revolução de Fevereiro de 17, a segunda seria a Revolução de Outubro de 17 e a terceira revolução agora em 1921. A ideia deles era fazer com que os trabalhadores tivessem realmente aí o controle de toda a situação na União Soviética. E nós temos também, pessoal, o exemplo da oposição operária, né, que foi uma organização interna aí do Partido Bolchevique que criticava também essa ideia aí de burocratização que ia acontecendo no partido. Pessoal, esses movimentos todos, eles são do início dos anos 20. Então eles são muito anteriores às tendências que nós veríamos depois. Então, pessoal, hoje é muito comum, quando se critica essa ideia da burocratização, se falar da questão da Hannah Arendt, falar, por exemplo, do Khrushchev, se falar, por exemplo, aí do estímulo americano a pesquisas antissoviéticas, se falar, por exemplo, do arquipélago Gulag. O que acontece, pessoal, é que essa crítica autogestionária ela já é muito anterior. Então, como eu estou falando para vocês, são movimentos aí do começo da Revolução Russa, movimentos aí do começo dos anos 20. Então, essa crítica ela é muito anterior a tudo isso. É muito anterior, inclusive, até o próprio Trotsky, né? Porque quando se fez a revolta de Kronstadt, Trotsky estava no comando do Exército Vermelho. Lógico, ele por uma questão militar, porque em 1921 ainda era a Guerra Civil que estava acontecendo, a revolta de Kronstadt foi ser encarada ali como algo que deveria ser realmente derrotado rapidamente, porque atrapalharia a estabilização soviética. Só que tem que ficar claro, a crítica autogestionária é muito anterior ao conflito entre Trotsky e Stalin, as críticas da Hannah Arendt, a questão ali das denúncias do Khrushchev de 56 e a própria escrita aí de estudos aí patrocinados pelos próprios Estados Unidos contra a União Soviética lá, principalmente nos anos da Guerra Fria. Não que a autogestão tenha morrido completamente na União Soviética, né? Isso tem que ficar claro também, porque, por exemplo, se a gente for pensar nos kolkhozes, né, que apareceram lá na época dos sovkhozes, kolkhozes eles eram cooperativas, né? Então ainda tinha ali um princípio de autogestão. Aí já na época do Stalin.
Kolkhozes, né, que eram cooperativas, né, no campo, eram fazendas cooperativas no campo, enquanto os sovkhozes eram fazendas estatais. Para cravar a autogestão, essa crítica autogestionária, ela vem antes do Trotsky, vem antes da Hannah Arendt, vem antes do Khrushchev, vem antes dos estudos aí patrocinados pelos Estados Unidos. Um exemplo, pessoal, o Heitor Ferreira Lima, né, comunista brasileiro, que chegou a estudar na União Soviética, no fim dos anos 20 e início dos anos 30, presenciou ali esse processo de centralização da burocracia aí sob a figura do Stalin. Isso, por exemplo, o poder que o Stalin teve no conflito contra o Bukharin. O Heitor Ferreira Lima, pessoal, não foi um expulso do Partido Comunista, né? O Heitor Ferreira Lima foi um estudante brasileiro que esteve lá e depois voltou ao Brasil e relatou essas coisas nos seus livros. Basicamente era isso daqui. Então, obrigado e até a próxima.